Nós vamos falar sobre laços espirituais, laços emocionais, laços familiares, laços financeiros, laços de amizades, que são relacionamentos que, na verdade, são verdadeiros laços para pessoas. E vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, né? E a gente vê muitas vezes pessoas que não caminham, não avançam, não andam, não progridem no seu ministério, na sua família, na sua vida espiritual, na sua vida financeira. São pessoas que estão totalmente presas a um tipo de laço que não lhes permite a caminhada. E nós sabemos que a Bíblia, quando se refere a laços, ela fala sobre aquela armadilha, né, que impede que você caminhe, que uma pessoa caminhe livremente. E laços, uma hora, vai nos derrubar. E eu vejo muita gente que caiu, outros que estão com laços em seus pés e que certamente vão cair porque não observaram o que a Bíblia fala sobre isso. E eu queria andar um pouco na palavra de Deus para nós. Nós sabemos que a falta da palavra, a ausência da palavra genuína, da palavra bíblica, da palavra que rema de Deus, na vida de muitas pessoas, inclusive cristãos, tem sido uma das causas de maiores derrotas na vida do crente. A ausência da palavra, a ausência da revelação, a ausência de uma palavra de destino, de uma palavra que mude aspectos, que mude conceitos e que mude valores. Então, eu queria começar lendo aqui um texto da palavra sobre essa questão dos laços. Salmo 141, versículo 9. Vamos ver o que o salmista disse. Na verdade, o salmista, quem escreveu aqui, foi Davi. E ele diz: guarda os meus pés dos laços que armam constantemente e livra-me das armadilhas daquelas pessoas que praticam iniquidade. Então, eu queria que nós pudéssemos refletir sobre isso. O que o salmista está dizendo? Ele está dizendo para Deus, numa oração: Senhor, guarda os meus pés dos laços e das armadilhas que pessoas iníquas constantemente estão armando na minha trajetória, na minha caminhada. Então a primeira coisa que eu queria que você entendesse aqui, que durante toda a sua vida, seja no aspecto familiar, financeiro, emocional, espiritual, seja ministerial, seja em que área for, toda a sua caminhada, toda a sua trajetória, sempre vai haver pessoas, alguém que é iníquo, que pratica a iniquidade, que vive pela iniquidade e que vai sempre se interpor, que sempre vai se levantar na sua caminhada para tentar colocar laços para que você não caminhe, para que você não progrida, para que você não avance, para que você não alcance os seus propósitos, os seus objetivos. E nós precisamos ter discernimento para entender como essas coisas acontecem. E o salmista revela aqui, ele diz: guarda-me dos iníquos que armam ciladas, que armam armadilhas constantemente no meu caminho, na minha trajetória. Antes de você chegar onde você quer chegar, no seu lugar, no seu destino, no seu lugar desejado, no seu projeto, no seu propósito, seja ele financeiro ou ministerial,
na sua carreira, saiba que os laços vão ser armados, justamente para que você não caminhe, para que você não ande, para que você não conquiste, para que você não chegue onde você gostaria de chegar. E muitas pessoas têm caído nesses laços. Ainda, o mesmo salmista, Davi, no salmo bem antes, no salmo 124, queria ler aqui 2 versículos, salmo 124, versículos 6 e 7, e eu faço questão que você preste bastante atenção sobre tudo isso. O salmista diz: bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos dentes deles. Escapamos como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Então, o salmista aqui, que mais uma vez é Davi, ele está dizendo, ele está orando e agradecendo a Deus, bendizendo o nome do Senhor, dizendo que Deus não os entregou como presa dos seus adversários, que queriam mastigá-lo, que queriam comê-lo, que queriam devorá-lo. É óbvio que isso é uma metáfora para dizer que o nosso inimigo não quer te ver inteiro, não quer te ver bem, não quer te ver feliz, não quer te ver satisfeito, sorrindo, próspero e abençoado. E para isso ele armará ciladas, laços, para que você não seja abençoado. Então o salmista diz: bendito seja Deus que nos livrou. E assim, como um pássaro que escapa do laço dos passarinheiros, Deus nos fez escapar, nós escapamos do laço do passarinheiro, porque o laço se quebrou e nós escapamos. Davi está dizendo: houveram situações que armaram laços para mim, eu fui laçado, mas o Senhor me deu força, o Senhor me deu unção, e eu quebrei esses laços foram quebrados e eu consegui sair do laço do passarinheiro, eu consegui viver livre. Eu quero dizer para você que nesses dias o Senhor vai te dar uma unção, uma graça poderosa, e você vai quebrar os laços que estão te segurando, que impedem você de crescer, que impedem você de prosperar, que impedem você de avançar, de construir um ministério abençoado e duradouro. Deus vai te dar força, unção, inteligência, esperteza, discernimento para você quebrar esses laços. Amém? Então, se você recebe isso, já escreve aí. Diga: eu recebo. Diga: eu quero essa unção para quebrar esses laços. E eu declaro, em nome do Senhor Jesus, que esses laços serão quebrados. Eu não sei qual é o laço que hoje precisa ser quebrado na sua vida. Talvez você precise quebrar laços familiares. E eu não estou falando para você destruir sua família. Espere que nós vamos entrar aqui. Eu vou falar sobre essas coisas. Ou talvez você precise quebrar laços de amizades erradas, de conexões erradas que você está fazendo na sua vida. Ou talvez você precisa quebrar laços emocionais. Você tem um laço de alma, você tem uma alma ligada a outra alma doente. E você precisa romper com esses laços de alma. Você precisa romper, quebrar esses laços de alma. Talvez você esteja ligado espiritualmente a uma pessoa, a um líder que tem princípios errados na sua vida, e você está ligado a ele, você está conectado a ele, você está laçado e precisa quebrar tudo isso para que a sua vida flua em Deus. Então é importante você entender. Então eu li esses 2 textos aqui do salmista para dizer que há possibilidade de quebrarmos os laços, e é isso que Deus quer, que você quebre todos os laços errados, porque se você não quebrar esses laços errados, sabe o que vai acontecer? Esses laços vão te derrubar lá na frente. Vamos para eles? Então eu vou começar aqui, eu enumerei alguns. E eu, obviamente, não é uma regra, tá? Mas eu enumerei aqui como número 1,
laços familiares. Vamos tratar sobre laços familiares. O que são esses laços familiares? Eu quero começar lendo um texto da Bíblia que fala sobre jugo desigual. Ah, pastor, mas será que eu tenho laços ruins e errados dentro da minha família? Vamos ver o que a Bíblia diz. 2 Coríntios 6,14, o apóstolo Paulo diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade há entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão há entre luz e trevas? Em 2 Coríntios 6,15, ele diz: que harmonia há entre Cristo e Satanás e o maligno? Ou que união há entre um crente e um descrente, um incrédulo? Então quero falar sobre julgo desigual. Você sabia que muitas pessoas estão em laços familiares, não rompe na família, a família vive dentro de um conflito, as pessoas vivem em conflito, é o casamento que não anda, que está em conflito constantemente, são filhos que não se ajustam à visão e aos valores dos pais, são famílias completamente desequilibradas emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, relacionalmente, famílias problemáticas. Uma parte é crente, outra não é. Uma vai à igreja, outra vai para bares. Uma vai para consagração, a outra vai para prostituição. Nós vivemos um conflito dentro da família por causa de laços errados. O que é o julgo desigual? São associações. Associações. Julgo desigual é você se associar com pessoas que não professam o mesmo credo, a mesma fé, ou que defendem os mesmos valores que você. E se isso não acontecer, vai dar ruim. Vai dar ruim. O julgo desigual é uma união. Você se une fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, quando as pessoas se unem no julgo desigual, elas estão se envolvendo emocional, espiritual e física. Um crente que casa com um ímpio, por exemplo, ele vai estar envolvido emocional, espiritual e fisicamente. Você não se casa apenas no físico, você se casa no emocional, você também se casa no espiritual. Então os valores se unem e se juntam. E onde vai acontecer? O conflito. Porque quando um cônjuge é crente e o outro não é, o que acontece? Na criação dos filhos, principalmente, o que é crente vai querer ensinar seus filhos nos princípios da palavra, vai para a igreja, mas o outro não. Então nós temos conflitos. O julgo desigual são dois vamos falar o que é o julgo, porque tem gente que nem entende, nem sabe o que é julgo. Mas a palavra julgo, aqui usada, é para descrever o que acontecia, por exemplo, na agricultura. Então havia um arado que escavava a terra, ele era puxado por 2 bois. E colocava-se o jugo, era uma peça de madeira que era colocada no pescoço dos 2 animais. Então, isso era o jugo. E esses animais tinham que andar sincronizadamente, puxando aquele arado para escavar a terra. Se o agricultor que estava preparando a terra, preparando o arado, se ele colocasse bois diferentes, de tamanhos diferentes, por exemplo, um maior, outro menor, um mais forte, mais gordinho, outro mais magrinho, o que ia acontecer? O jugo ia ficar desigual. Então, quando os animais puxassem o arado,
duas coisas iam acontecer. O resultado da terra sendo escavada ia ficar desnivelada. Segundo, um dos bois iria sofrer mais do que o outro. Por quê? Porque eles não estavam no mesmo tamanho, não iam andar sincronizadamente por causa da diferença de tamanho e de peso. Então o jugo ia ferir um dos animais e acabar ferindo muito mais do que o outro. Então, quando o apóstolo Paulo usa esse termo, ele está dizendo sobre isso, que todas as vezes que nos unimos emocionalmente com alguém, nós estamos, quando professamos fé diferente, defendemos valores diferentes, o que vai acontecer? Vai haver um problema na condução desse arado familiar. Então, os resultados serão desastrosos. Além de que haverá muito ferimento, muito machucado num dos dois desse casamento, se não em todos. Porque um vai puxar para um lado, o outro vai puxar para o outro, um vai querer decidir uma coisa, o outro vai querer decidir outra. Então, laços familiares errados trazem conflitos e não permitem que a família cresça. Aí nós temos como resultado divórcio, porque um diz para o outro, não dá para conviver com você mais, não dá mais para andar contigo, não dá certo, você não pensa igual a mim, ou eu não penso igual a você, não dá para a gente comunicar, não existe comunicação emocional, não existe comunicação relacional, não existe diálogo entre nós, nossa família é um conflito, nossos filhos estão perturbados, ninguém quer ficar dentro de casa, o nosso ambiente familiar é um ambiente conturbado, nossa família é problemática. Está entendendo a seriedade disso? Está compreendendo como é que é? Como é que as coisas são? Dá para entender? E tem gente que eu tenho certeza que agora a ficha está caindo, dizendo, pô, é por isso que eu estou vivendo esse conflito dentro de casa. Mas todas as vezes que nós entramos em julgos desigual, e o julgo desigual não é apenas espiritual, mas é também emocional. Se você tem valores emocionais e o outro também tem valores diferentes dos seus, vai haver conflitos. Se a gente vem de educação diferente, de lares diferentes, vai haver conflitos. Faz sentido isso para você aí? Porque essa é a vida. É assim que funciona. Então, pessoas estão em laços familiares porque fizeram escolhas erradas em seus parceiros. E hoje tem problemas. Aí você pode dizer, então o que eu tenho que fazer? Apóstolo, eu tenho que divorciar, eu tenho que acabar com... Não, agora não. Agora você está dentro de uma aliança. Mas o que você tem que fazer então? Você tem que buscar a cura. Tem que conversar sobre a situação. Tem que fazer com que seu cônjuge entenda que você está dentro de um contexto que está em conflito, que é muito mais do que problemas relacionais. Porque esses conflitos, eles são oriundos de padrões comportamentais diferentes, padrões espirituais diferentes, padrões emocionais diferentes. E qual é a cura? Falei para você, a cura é o diálogo, é conversar, é buscar a Deus, é falar, Senhor, eu errei, eu cometi erros, eu fiz o que não deveria fazer. A gente que já tem um tempo de ministério, eu tenho pelo menos 37 anos de pastorado, comecei muito jovem, me casei aos 19 anos, e já aconselhei muitos jovens, mas eu sempre vejo as pessoas entrando em relacionamento em julgos desigual. E o julgo desigual não é apenas espiritual ou emocional, às vezes na questão também social. É a moça que fez uma faculdade e casou com um sujeito que não quis estudar, que não estava nem aí para estudo, mas casou. Agora a moça tem que viver oprimida porque o sujeito não vai entender que ela precisa trabalhar ou que ela
chegou no nível, então ele vai querer diminuí-la. Hoje nós vemos isso muito acontecendo nas famílias. É o marido que é machista, ele não estudou, não se preparou suficiente e casou com uma mulher mais instruída, e hoje ele quer oprimi-la, ele não quer permitir que ela desenvolva a área que ela fez, a faculdade que ela trabalhou, que se especializou, por causa de ciúmes, ou com medo de que ela ganhe mais do que ele, e vive naquela opressão dentro de casa. Você entende? Ou vice-versa. É o cara que estudou, se preparou, mas casou com a mulher que não quis nada na vida em relação aos estudos, que era apenas corpo, era apenas bonito, foi apenas atração, foi apenas sexo, foi apenas físico. Só que a vida não é só isso. Aí depois chegam os conflitos e vai ter problema. Começam as comparações. Porque eu não gosto de sair com minha mulher porque ela não sabe nem falar, e eu faço parte de um grupo seleto do meu trabalho, pessoas são mais importantes. Então eu tenho ali gente que sabe conversar, que sabe falar. Minha mulher mal abre a boca e quando fala, fala coisas que não deve. E pode ser também o contrário. Aí nós temos um conflito. É o julgo desigual. Isso é laço? É, porque esse laço vai impedir você no futuro. Os laços não são para agora. Os laços são sempre no futuro, é na nossa caminhada, no nosso desenvolver dia a dia. Está entendendo? A ficha está caindo aí para você? Muito bem. Como se quebra esse laço? Já falei para você, conversando sobre a situação, entendendo que você está no julgo desigual, sentar e conversar, ajustar, agora é ajuste. A solução não é divórcio, nunca foi. Até porque eu conheço pessoas que estão no terceiro, quarto casamento e sempre é o parceiro que está errado, quando na verdade não é. Muitas vezes somos nós mesmos que temos padrões errados. Entende? Então o conflito está instalado ou está instaurado a partir do momento que você entra num acordo desigual. Quando não existe igualdade. Quando não são do mesmo credo, da mesma fé, dos mesmos valores.